Gênesis 17. Gênesis 17, versículo 15. Se vocês acharam, eu vou ler. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para sua descendência. Nós lemos até o versículo 19. Essa vez, fazendo o acampamento, eu não pude me encontrar com cada um de vocês pessoalmente, mas a maioria dos pastores que estão aqui não são pastores da nossa missão. Mas todos os pastores com um só mesmo coração estão participando de tudo. Isso é muito gratificante. E, na verdade, eu gostaria de ter uma oportunidade de pregar a palavra para vocês por 3 meses. Mas, porque todo mundo tem o seu próprio trabalho agora, isso seria difícil. Então, por essa curta uma semana, nós temos essa parte de pregação e também de pregar individualmente. Então, nós temos esse curto tempo de 11 dias. Então, enquanto a gente estava preparando, a gente ficou tão feliz. Eu não sei de onde vieram aquelas pessoas que vieram fazer o teatro hoje, trouxeram até uma máquina, né, que é tão difícil de encontrar. O meu neto está aqui. Ontem à noite, depois que acabou o culto, ele não voltou para casa. Quando eu perguntei, eu escutei que ele foi contratado na empresa da Hyundai. A noite inteira ele ficou fazendo treinando teatro. Então, o teatro não foi todo assim maravilhoso, mas a cada momento a gente pode sentir que eles deram todo o coração, que eles deram todo o zelo, né? Isso é gratificante. Então, porque a gente não pensou que ia tanta gente para dormir. Então, a gente não pôde preparar muitos lugares no hotel para vocês dormirem. Frequentemente, quando eu vou para o exterior, porque a maioria das vezes os presidentes, eles me convidam, né? Então, até no aeroporto eu já sou recebido. Então, o ministro das Relações Exteriores e diretores, eles vêm me receber no aeroporto. E assim, com a escolta policial, eu fico andando pela cidade, eu recebo um tratamento especial várias vezes. Eu não sou nada, mas pela graça de Deus eu sou tratado assim. Então, eu gostaria de dar um lugar melhor para vocês dormirem, uma comida melhor do que eu. Mas a gente não gastou muito dinheiro para preparar comida para vocês. Mas as irmãs, a noite inteira, ficam preparando comida para vocês. Num espaço assim meio desconfortável, né? Elas ficam preparando a comida para vocês.
Mas a gente fica muito feliz em ver que todo mundo, mesmo tendo esses desconfortos, todo mundo está sorrindo, está feliz ali na cafeteria. Não existe nenhuma base militar também que trabalham desde cedo de manhã até tarde da noite. Mesmo vocês não estando acostumados a esse tipo de vida. Mas nenhuma pessoa sequer não vem de manhã cedo, receber esse treinamento até tarde da noite. Eu vejo que todos estão felizes. E quando vocês voltarem para casa e vocês servirem ao Senhor, eu acredito que Deus vai estar feliz de aceitar a vocês. E vocês se aproximando de Deus, Deus vai aparecer através de vocês, as suas igrejas vão mudar, as pessoas da sua igreja vão nascer de novo. Então nós vamos ficar emocionados e enquanto orarmos nós choraremos e também ficaremos felizes. Na verdade, essa vez a gente não sabia quantas pessoas iriam vir. A gente não sabia como a gente tinha que preparar a comida. A gente não sabia como tinha que fazer a programação. Mas cada pessoa, eu penso que é um anjo que Deus mandou. E com todo o coração a gente queria servir a vocês. E todos vocês preencheram nosso coração com alegria. Por isso, frequentemente gostaríamos de ter esse tipo de reunião. Então, nós tivemos essa reunião mundial aqui em Nova York, agora daqui para frente na Ásia, na África, na América do Sul, em várias regiões a gente quer ter esse tipo de encontro. E assim vocês vão se aproximar mais de Deus, vão ficar mais perto de Deus, isso vai ser maravilhoso. Há 5 anos, a gente fez uma cantata de Natal na cidade de Jinju. Naquela noite, a gente acabou a cantata em mais ou menos 11 horas da noite. E eles decidiram que a gente ia ter que passar a noite na igreja de Jinju. E tem uma igreja a 50 quilômetros dali chamada Hapcheong. E os irmãos da igreja de Hapcheong, eles frequentemente me mandam e-mail, me ligam. E eles pedem, pastor, venha para a nossa igreja. Nós somos uma pequena igreja que estamos no interior. Nós gostaríamos tanto que o pastor viesse uma vez para a nossa igreja. Então, essa lembrança sempre estava na minha mente. E naquela noite, acabou a cantata de Natal, era mais ou menos 11 horas da noite. E eu decidi ir lá. Já era tarde. E lá na Coreia, as vias do interior são muito boas. Lógico que não existe uma estrada tão boa como a dos Estados Unidos nesse mundo, mas em 30 minutos nós chegamos naquela igreja. Quando eu cheguei lá, a igreja estava trancada. Todos os irmãos tinham ido para a cantata e não tinham voltado para casa ainda. E depois da meia-noite começou a vir 1, 2 pessoas. E até tarde da noite a gente compartilhou a palavra. E depois que eu acabei de pregar, uma senhora de mais ou menos 50 e poucos anos, ela veio me procurar. E ela começou a chorar. Irmã, por que você está chorando? Pastor, eu não consigo mais viver assim. O meu marido, ele se casou comigo e depois de 2 anos ele começou a beber. Então, na Coreia, entre as bebidas, tem uma bebida chamada soju, feita de água destilada, e é bem forte, e tem 30% de álcool.
E ele tomava 7, 8 garrafas por dia. E se muito, ele tomava 12. E por 20 anos o marido só bebeu. Eu não vivo com meu marido. Eu vivo com um animal bêbado. Pastor, eu não aguento mais viver com ele. E ela chorou, chorou e chorou. E eu falei para a irmã, para de chorar. E amanhã de manhã traz o teu marido. E às 4 da madrugada do dia seguinte a gente ia ter reunião. E essa irmã trouxe o seu marido. E depois que a gente acabou a reunião do o culto da madrugada, e ela, e eu e aquele marido daquela irmã, nos sentamos um de frente para o outro. E ele, como é que começa o dia? Ele começa com 2 garrafas de bebida de manhã, e bebe, e depois começa o dia. Então, por mais que ela visse, ele não mudava. Ela sentia que ela estava vivendo como um animal. Ela falou que estava tão cansada que já não podia mais viver assim. E ela se sentou com o marido e conversou com ele. E o marido vinha para a igreja. Mas qual era o problema? Ele não conseguia parar de beber. Ele decidiu várias vezes parar de beber. Mas quando ele via de novo, mas isso não durava um dia. Ele tinha que parar de beber. Mas ele não conseguia parar de beber. E é verdade, pessoal. Não existe ninguém dentre nós que consiga vencer o pecado. Por isso está escrito na Bíblia, não nos fazer cair em tentação. Porque não existe ninguém que possa vencer o pecado. Então é inútil a gente querer lutar contra o pecado. É muito difícil a gente lutar contra Satanás. Por isso Jesus Cristo veio para essa terra. Jesus Cristo veio cuidar do nosso pecado. Jesus Cristo veio lavar a nossa vida. Jesus Cristo veio nos santificar. Jesus Cristo fez a gente vencer a tentação. Jesus Cristo tem que fazer a gente vencer a bebida. Mas eu pude ver que esse irmão não estava dependendo de Jesus. Esse irmão, ele queria lutar contra a bebida. Então, várias vezes ele se decidiu, ele se determinou a parar de beber. Várias vezes ele fez assim. Então, antes de parar de beber, ele já sentia o quê? Um sofrimento, uma angústia, uma dor. E na hora eu pude perceber esse estado espiritual desse irmão. Ele acredita em Jesus. Embora muitas pessoas acreditem em Jesus, mas porque parece que Jesus não vai resolver o meu problema. Em vez de Jesus Cristo, a pessoa em si que tenta parar de beber, eu vi que ele estava difícil. Então a solução na Bíblia era fácil, era simples. Hoje em dia, muitos cristãos, eu não posso jogar, eu não posso assistir vídeos, eu não posso, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de me drogar, eu tenho que parar de mentir, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer bem. Isso não é vida espiritual. Como começa a vida espiritual? Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus Cristo falou: "Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Esse irmão agora podia descansar do pecado.
Esse irmão podia descansar da droga. Ele podia descansar da bebida. Mas aquele que pode aliviar é somente Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é quem pode nos libertar do pecado. Somente Jesus Cristo pode nos libertar das obras más. Somente Jesus Cristo faz a gente ser liberto da bebida, da droga, do jogo. Mas ele não conseguia ter essa conexão exata com Jesus Cristo. Ele se casou e ele queria parar de beber. E muitas pessoas hoje em dia tentam parar elas mesmas de beber. Elas tentam parar de jogar. Elas tentam parar de jogar jogos de aposta. Há muitas pessoas que se esforçam para isso. As pessoas clamam o nome de Jesus, mas não acreditam em Jesus. Elas não conseguem acreditar que Jesus vai tirar elas da bebida. Elas não conseguem acreditar que Jesus vai lhes libertar da droga e do jogo de aposta. Elas não conseguem acreditar que Jesus Cristo vai lhes libertar do espírito mau. Elas não conseguem acreditar que a cruz de Jesus Cristo perdoou seus pecados. Elas não conseguem acreditar que Jesus Cristo as tornou santa. Elas dizem pela boca que acreditam em Jesus, mas elas estão se esforçando para se libertar. E eu ri. Eu ri. É um caso muito simples. O que isso significa? Qualquer um entre nós, não existe quem possa vencer a Satanás. Muitas pessoas, pelo seu esforço, pela sua determinação, pela sua força, pela sua determinação, pela sua vontade, elas se esforçam de jogar, de beber, de se drogar pela sua força. Mas vejam, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem sou eu? Quem é esse eu? Quem é esse eu? Jesus Cristo. Sim, é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele nos liberta do pecado, da droga, do jogo de aposta, do jogo. Ele nos liberta de todos os tipos de pecado. Eu falei para vocês sobre a mulher surpreendida em adultério. Essa mulher surpreendida em adultério estava sendo arrastada pela lascívia. Ela foi pega no ato do adultério. E as pessoas estavam arrastando para matá-la. Se por acaso naquele lugar não tivesse Jesus Cristo, ela tinha que ser arrastada até o vale e as pessoas iam apedrejá-la, a cabeça dela ia quebrar o rosto dela, ia quebrar o braço, ela ia derramar sangue, ela ia desmaiar, ia morrer. Mas ela tinha Jesus Cristo. Nada mudou. Mas ela ficou diante de Jesus Cristo. Quando a gente vê em Gênesis capítulo 40, fala sobre o padeiro-chefe e o copeiro-chefe. O copeiro-chefe falou o quê? No meu sonho, havia uma vide diante de mim. Lá atrás tem uma madeira, né? Traz para mim. Então,
o que aquele copeiro-chefe falou? No meu sonho havia uma vide diante de mim. É uma palavra tão boa. Diante de mim havia uma vide. Então, na minha frente havia uma vide. Quão incrível é isso? Por favor, traga essa madeira, obrigado. Não é uma videira, né? Mas muito obrigado. Irmão, você é alto, então combina essa videira contigo. Eu também gostaria de ser alto assim também. Então, na Bíblia, em meu sonho, havia uma videira perante mim. Havia uma videira perante mim. O que isso quer dizer? Eu estou atrás da videira, certo? Sim. É a mesma coisa? É a mesma coisa, não é? Sim. Tem uma videira perante mim. Tem Jesus Cristo diante de mim. Então, esse Jesus Cristo impede com que todas as coisas venham adiante de mim. Sobre o pecado, sobre a vergonha, sobre as pedras. Ele nos dá liberdade de todas as coisas. Esse é o sonho do copeiro-chefe. Ele está perante mim e eu estou atrás dele escondido. E eu me escondo na sombra dela. Não existe nenhum poder que possa atravessar Jesus Cristo e me machucar. Esse Jesus Cristo, ele nos tira do pecado, da morte, destruição, da bomba, da bala, de bomba atômica. Mas esse irmão, ele bebia. Então, ele se esforçou muito para parar de beber. Por quê? Porque ele estava cansado de beber. Ele queria parar de beber. Mas ele não estava atrás de Jesus. Ele estava na frente de Jesus Cristo e eu vou parar de beber. Eu vou parar de beber. Ai! E caía de novo. Vou parar de me drogar. Ai! Eu descobri isso. E aquele irmão que estava na frente de Jesus Cristo, eu peguei ele e coloquei ele atrás de Jesus Cristo. Então, esse irmão pode parar de beber, pode se libertar da bebida. Então, eu fiz com que Jesus Cristo ficasse na frente dele. Tem uma palavra na Bíblia. Ai, que palavra que tem na Bíblia. Ai, que palavra que tem na Bíblia. É assim, sim, é verdade, é verdade. Eu falei, abre em Hebreus capítulo 10, versículo 14. E ele abriu. Por favor, todo mundo abra Hebreus capítulo 10, versículo 14. Acharam, pessoal? Então, o pastor Joseph, ele vai ler e vocês depois leiam também. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Então, aqui é algo muito interessante. Então, o que a Bíblia diz? Que ele. Aqui está falando esse homem, né? Então, com uma única oferta. Quem é a única oferta? É ele mesmo. Ele nos santificou. E depois, ele fez isso para sempre. Está escrito assim na Bíblia? Sim.
Na Bíblia em espanhol também está assim? Também está escrito assim? E na Bíblia em chinês? Isso é maravilhoso. É muito bom que a Bíblia em inglês, coreana, chinesa, é tudo igual. Eu não sei muito bem inglês. Mas na minha escrivaninha tem um monte de Bíblia em várias versões em inglês. E aí eu leio a Bíblia e quando eu não entendo direito, eu vejo essa versão e depois pego a outra versão. E como eu não sei bem inglês, eu abro o dicionário e começo a interpretar. E principalmente tem uma versão em inglês que na linguagem de hoje é bem fácil de entender. Então eles fizeram para entender bem fácil. Com certeza o que a Bíblia diz. Quem foi que nos santificou? Jesus. Jesus. O pastor Park Yong-ju, ele está ensinando sobre santificação, né? O pastor Park Yong-ju, pode vir aqui para frente, por favor. Por favor, venha rápido aqui para frente. Fique aqui. Bonito, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Sobrinho. A gente fala sobre santificação, né? Quem é que nos santifica? Jesus Cristo. Não somos nós que temos nos santificar? Não. Nós temos que nos santificar? Não. Quem nos santifica? Então eu quero perguntar, você é responsável pela academia de santificação, né? Todos os dias a gente tem que se esforçar para ser santificado? Não. Por quê? Não? Então a gente vive do jeito que a gente quer? Pode? Posso pecar? Você não faz sentido. Pessoal, aqui a gente tem que ser santificado ou a gente já foi santificado? A Bíblia diz que a gente já foi santificado. Como a gente foi santificado? Por meio de Jesus Cristo, diz que já fomos santificados. Então você está dizendo que eu já fui santificado? Sim, você é santificado. Mesmo que eu não faça nada? Não, independente da nossa obra. Mesmo que eu cometa pecado? Sim, nós somos santos. Mesmo bebendo, eu sou santo? Não, não. Independente da nossa obra, nós somos santos. Eternamente nós fomos santificados, está escrito. Escutem, pessoal. Tem vezes que o nosso pensamento é diferente da Bíblia. Por isso que a gente tem que ler cuidadosamente a Bíblia. Sim, temos que ler cuidadosamente. Espera, vem aqui. Então, temos que ver o que está escrito na Bíblia. Na Bíblia diz que a gente se torna santo pelo nosso esforço ou porque Jesus Cristo nos santificou? Todos os dias quando a gente comete pecado, Ele nos santifica ou com uma só oferta, de uma vez só, Ele já nos santificou? Você poderia falar sobre essa parte um pouco? Pela morte de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo nos justificou uma vez por todas pelo nosso pecado, independente da nossa obra. Mesmo eu bebendo, mesmo eu fazendo qualquer outra coisa, eu posso dizer que eu sou justo. Se a gente vê em Mateus capítulo 3,
Deus falou para Jesus: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Mas no versículo 4, mas o que o diabo falou para Jesus Cristo no capítulo 4? Se você é filho de Deus, torne essas pedras em pão. Mesmo que eu não transforme essas pedras em pão, eu continuo sendo filho de Deus. Independente das nossas obras, Deus falou que eu sou filho dele. E ele falou que eu sou alguém que compraz a Deus. Independente da minha obra, Deus fala que eu sou filho dele e que ele se agrada de mim. Ele fala isso independente da minha obra. Por isso que eu posso dizer que eu sou justo. Por isso, com essa justiça que nós podemos ficar diante de Deus. Ali não entra nem um pouquinho da obra do homem. Por isso que eu posso dizer que eu sou justo diante de Deus. Muito obrigada. Amém. Amém. Nós cremos na palavra de Deus. Nós não adicionamos nada do nosso pensamento. Quando nós olhamos pelo nosso pensamento, parece que eu tenho que fazer boas obras. Eu tenho que parar de cometer pecado. É isso que o nosso pensamento diz. Pelo nosso esforço, não podemos vencer a droga, não podemos vencer a bebida, não podemos vencer o jogo de aposta. Mas foi Jesus Cristo quem nos santificou. Ele tem que nos lavar. E o mais importante, a gente tem que acreditar que Ele nos lavou. A gente tem que acreditar que Ele vos santificou. E eu me sentei com aquele irmão. Irmão, você acredita em Jesus? Sim, eu acredito. Você acredita que Jesus lavou seus pecados? Sim, eu acredito. Então, irmão, você é santo ou não? Não sou santo. Pera, o que a Bíblia diz? Eu bebo todo dia, como eu posso dizer que eu sou santo? Eu sempre estou bêbado, como eu posso dizer que eu sou santo? Ah, então a Bíblia está errada, né? A Bíblia está errada? Não, a Bíblia não está errada. O que a Bíblia diz? Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A Bíblia diz que você é santo e perfeito. Você é santo e perfeito? Não. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu sou santo, que eu sou perfeito. Então, a Bíblia está certa ou você está certo? A Bíblia está certa. Então, você é santo? Não, eu não sou santo. Quando essa pessoa olha para si mesma, ela jamais pode dizer que ela é santa. E eu falei de novo. Irmão, você diz que você não é santo. Mas a palavra de Deus diz que você é santo. Irmão, você está certo ou a palavra de Deus está certa? A palavra de Deus está certa. Então, irmão, você é santo? Não, não sou santo. Continuamente foi esse tipo de briga. Esse irmão todo dia bebia. Todo dia estava bêbado. Ficava agindo como um bêbado. Oh, mas bebida aí. E como ele pode dizer que ele é santo? Esse irmão olhou para a sua imagem, não acreditou na palavra da Bíblia. Jesus Cristo morreu na cruz. Ele morreu pelos seus pecados. Digam amém. 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 Então, vocês são santos ou não são? Sim, sou santo. Mas vocês bebem, sim. Vocês jogam, sim. Vivendo desse jeito. Você é santo? Sim.
As pessoas ficam bêbadas e andando pelo caminho, ou mijam em qualquer lugar. E em casa chegam todo torto. E a esposa fica louca com isso. Mas essa pessoa é santa ou não é? Sim. Hein? Sim. É santo? Sim. Que santo o quê? Esse tipo de homem? Acho que a Bíblia está errada. Por isso, eu procurei na King James Version, na versão, eu procurei na versão de linguagem de hoje, ou na Bíblia coreana. Eu procurei em todos os tipos de Bíblia. Mesma coisa. Com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Então, vamos dizer juntos. Irmão, jogue fora o seu pensamento e olhe para o que a Bíblia diz. Pessoal, hoje todos nós parecemos pecadores. Pessoal, para vocês não acreditarem no seu pensamento, vocês têm que ver o que diz na Bíblia. Abraão tinha um problema. Deus falou para Abraão que tornaria ele numa grande nação. Deus levou Abraão lá para fora, mostrou as estrelas do céu e falou: eu tornarei o teu filho como uma nação assim. Quando ele olhou para ele, eu sou muito velho. E a minha esposa Sara já não tem mais o costume das mulheres. Ele falou assim. Abraão e Deus tinham o mesmo coração ou diferente? Diferente. Quem é que pode traduzir o que ele falou aquela hora? Só uma pessoa pode dizer? A pessoa que tem pecado vai para o inferno. É verdade. É verdade. Então todas as pessoas que dizem ser pecadoras hoje vão para o inferno, não é? Sim. A pessoa que tem pecado vai para o inferno. Eu não falei que quem tem pecado vai para o céu. Eu não tenho pecado e eu sou santo. Não fui eu quem falei isso. Foi a palavra de Deus que disse isso. Todos nós temos que jogar fora o nosso pensamento diante da palavra de Deus. Pessoal, vamos procurar mais um versículo na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10. Todos, por favor, abram. Acharam? Sim. É 1 Coríntios capítulo 6, desculpa. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Certo? Sim. Mas agora versículo 11. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e já. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Amém. Todos nós cometemos pecado, mas somos santos. Nós cometemos pecado, mas nós somos perfeitos. Nós cometemos pecado, mas
Nós somos justos. Por meio de Jesus Cristo. Então eu quero fazer uma última pergunta. Então isso é o que nós devemos fazer. Não existe ninguém que negue a cruz de Jesus Cristo, né? Todos reconhecem, né, isso? Sim. Certo? Sim. Então o sangue de Jesus Cristo na cruz lavou os nossos pecados ou não lavou? Lavou. O quanto lavou? Respondam, por favor. 50%? Não. 30%? Não. 15%? Não. 99,9%? Não. Ou 100%? 100%. Foi lavado perfeitamente? Sim. Foi lavado perfeitamente? Sim. Hoje em dia, muitas pessoas não acreditam em Jesus Cristo. Embora Jesus Cristo tenha morrido na cruz, as pessoas pensam que são pecadoras. Então isso quer dizer que a cruz de Jesus Cristo foi um fracasso. Antigamente eu também pensava assim. Eu também acreditava assim. Mas lendo 1, 10, 20, 30, 100 vezes a Bíblia, a Bíblia diz que a gente é justo, que a gente é santo e que a gente é perfeito. Aquela hora eu falei sobre o presidente da Hyundai, né? Ó, diretor Kim, bom trabalho. Não, eu não sou diretor. Nessa companhia, se eu digo que você é diretor, então você é diretor. Amém? Amém. Sabe o que Deus diz? Nesse universo, se eu digo que você é justo, então você é justo. Se eu digo que você é santo, então você é santo. Quem é que rejeita a palavra de Deus? Essa pessoa é punida por Deus. Se Deus fala que é santo, então é santo. Deus jamais mente. Jesus Cristo lavou 95% do nosso pecado. Mas vamos chamar 100%. Foi assim que Deus fez? Não foi assim. Ele é um juiz justo. Se ele diz que é justo, então independente de como a gente enxergue, é justo. Se ele diz que é justo, então nós realmente somos justos. Então, quando a gente lê a palavra da Bíblia, a gente esvazia todo o nosso pensamento. E a gente tem que acreditar na palavra de Deus exatamente como ela é. Então, eu briguei com aquele irmão por 30 minutos. O nome desse irmão é Shimon Hop. Ele jamais pensou que ele fosse justo e santo. Como eu sou santo? Não, eu sou pecador. Eu sou um alcoólatra. Eu sou mau. E eu abri a Bíblia e falei para ele: irmão, você pecou, eu sei. Mas o que a Bíblia diz, Deus falou que você é justo. Porque com uma única oferta. A única oferta é a cruz de Jesus Cristo. Para lavar o pecado de toda essa humanidade, Jesus Cristo não precisou morrer 2 vezes. Amém? Amém? Amém. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Para sempre ele santificou. Muitas pessoas colocam uma cruz, mas não acreditam nessa cruz. Embora Jesus tenha morrido, mas se eu digo que eu sou pecador, então essa cruz é uma cruz fracassada.
A Bíblia diz, Jesus Cristo sendo crucificado, os nossos pecados, perfeitamente, para sempre, perfeitamente, Ele nos santificou. Amém? Amém. 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 Por isso nós amamos ao Senhor. Por isso que nós ofertamos a nossa pessoa para Deus. Nós damos nossa vida para Jesus Cristo, nós damos nossa vida para Jesus, nós damos tudo para Ele. Então, eu e esse irmão nos sentamos. Ó, irmão, olha bem. Então, o que a Bíblia diz? Ó, senta aqui, senta aqui. Ó, o que está escrito aqui? Está escrito que a gente foi santificado, não foi? Sim. Está escrito. Sim, a Bíblia diz isso. Então, no seu pensamento você pensa que é pecador. É lógico que eu sou pecador. Então, o seu pensamento está certo ou a palavra de Deus está certa? A palavra está certa. Então, irmão, você é santo? Não, eu não sou. Não, a Bíblia está falando assim. Irmão, você fala que é pecador. E Jesus fala que você é justo. Então, a palavra está certa ou o seu pensamento está certo, irmão? A palavra está certa. Então, a Bíblia diz que você foi justificado. Então, se a Bíblia diz que você é santo, então você é santo ou não é, irmão? Eu sou santo. Irmão, você é santo? Não, eu não sou. Por 15 minutos nós brigamos. Depois de 15 minutos, esse irmão trocou o coração. Ah, eu estou acreditando no meu pensamento e não na palavra. Se a palavra diz que eu sou santo, então eu sou santo. Se a palavra diz que eu sou perfeito, eu sou perfeito. Jesus não mente. Então, por isso que eu sou aperfeiçoado para sempre. E sabe o que aconteceu depois? Ele bebia 8 a 10 garrafas de bebida alcoólica por dia. Chega. Agora acabou. Eu perguntei, irmão, você bebe? Não bebo. Você não pensa mais na bebida? Ai, eu fiquei estranho, pastor. Eu não penso mais na bebida. É incrível. Sabe o que esse irmão está fazendo agora? Agora ele é um evangelista. O pastor Park Yong-ju está aqui? Ele não está aqui? Pastor Park Yong-ju? Eu acho que ele fugiu. Não, acho que ele não foi beber. A Bíblia diz, esse irmão falou, desde aquele dia, por 20 anos, ele tomava por dia 8 a 10 garrafas de bebida. Falou que a casa inteira tinha um monte de garrafa rolando para lá e para cá. A esposa estava cansada de ver aquilo. E falou que agora ele nem pensa mais na bebida. Isso é tão gratificante. E agora, esse irmão é um pregador. Ele entrou no nosso seminário, se formou. E agora está como evangelista na igreja de Pundang, junto com o pastor Park Yong-ju. E o pastor Park Yong-ju às vezes me fala, o irmão Shimon Seo, quando as pessoas escutam a pregação dele, recebem muita graça. Quando ele testemunha, muitas pessoas trocam o coração. E aqui, o que é importante? Para a gente não cometer pecado. Para a gente viver uma vida santa. Não é que a gente tem que parar de fazer maldade. A gente tem que receber Jesus Cristo, que é santo. Nós somos maus. Se a gente quiser fazer, a gente cai na bebida e no jogo. Mas se Jesus Cristo fizer, automaticamente eu me afasto disso. Entenderam?
Então não somos nós que somos santos, mas recebendo a santidade de Jesus Cristo que nós somos santos. Então vamos praticar mais uma vez. Tá calor, né? Então as cores são parecidas. Mas isso é a roupa de um pecador. Isso é a roupa de Jesus. Então vamos trocar. Agora eu sou justo. E ele é sujo. Por isso você tem que morrer na cruz. E o crucificaram. E acabou assim. Amém? Amém. Não pela minha justiça, mas pela justiça de Jesus Cristo. Eu acho que esse terno parece mais caro. Entendem? Sim. Nós vestimos a justiça de Jesus. E Jesus Cristo vestiu o nosso pecado. E agora Jesus Cristo, ele se tornou pecador e nós nos tornamos justos. Nós acreditamos nisso. E quando nós acreditamos nisso, você se veste de Jesus. Amém? Amém. Quando eu estava em Daejeon, tinha uma senhorita. E o coração, os rins dela não eram bons. Ela não conseguia urinar. Então ela sempre ficava inchada. Então ela tinha que tomar cuidado para beber água. Mas um dia uma outra senhora escutou essa história dela. Se o meu sangue e o seu combinar, se tudo der certo, eu vou te doar um dos meus rins. E ela escutou isso, ficou tão feliz. E foram no hospital, fizeram um exame. E as duas combinavam, elas eram compatíveis. E aí um dia ela foi no hospital, elas foram no hospital. E elas entraram na sala de operação. E cortaram aquele rim daquela senhorita que era ruim e jogaram fora. E aquele rim daquela senhora tirou um e colocou nela, na senhorita. E aí eles costuraram e assim o sangue estava fluindo bem. E um tempo passou e eles viram que aquela cirurgia deu certo. E depois de tudo estava certo, eles costuraram. E aí ela foi para a sala de recuperação. E aí depois, essa senhorita acordou da anestesia. Mãe, o quê? Acabou bem a cirurgia? Sim, falou que foi um sucesso. E depois o médico veio. Agora, viu mais uma vez o rim dela e deu um copo de água para ela. E deu para essa senhorita beber. E ela bebeu. Ela não podia beber água, mas ela bebeu. E depois de umas 2 horas, a senhorita chamou a mãe. Mãe, por quê? Mãe, eu quero urinar. E a mãe a abraçou e chorou. Por quê? Porque aquele rim daquela senhora entrou no corpo dessa senhorita e começou a fazer funcionar. Começou a... E assim ela pôde urinar. Porque antes ela tinha que fazer hemodiálise para os rins funcionarem e ela poder urinar. E essa irmã, ela tinha já secado os rins dela. E ela recebeu o transplante do rim daquela outra senhora. E agora ela vive uma vida bem saudável. Por causa de quem? Por causa do rim daquela senhora. E fizeram essa cirurgia. Então, fazer a cirurgia, transplante do coração, é você jogar fora o seu pensamento e você aceitar a palavra de Deus. Então, assim a cirurgia acaba. O transplante do coração acaba. Então, jogar fora o meu pensamento que eu sou pecador. E quando eu aceito a palavra de Deus que eu sou justo.
Então, assim, o transplante do meu coração foi acabado. O apóstolo Paulo falou em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu lhes amo com o coração de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha o coração antigamente de perseguir os cristãos, bater neles e colocar eles na prisão. Mas um dia, quando ele se encontrou com Jesus em Damasco, ele percebeu que o pensamento dele estava errado. E ele acreditou que Jesus Cristo ressuscitou. E assim o coração do apóstolo Paulo trocou para o coração de Jesus. O coração de Jesus é santo. O coração de Jesus é justo. O coração de Jesus é perfeito. Então esse Jesus Cristo também nos deu esse seu coração. Às vezes parece que a gente está cometendo pecado, está fazendo coisa errada, tá... E Deus sabia disso. Então, se você soubesse que você recebeu o perdão do pecado, mas porque Deus sabe que você recebeu o perdão do pecado, Ele sabia que se você foi lavado uma vez, não tem mais problema, porque isso Ele lavou o nosso pecado uma vez para sempre. Por isso, em Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, 11, a partir do versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Então, no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles matavam os cordeiros, as ofertas. Nessa terra tem o mundo cronológico. Então, nesse mundo não existe nada eterno. Então, no versículo 12, versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Então, esses sacerdotes que apresentavam a oferta aqui na terra não podiam lavar para sempre o pecado, é só diariamente. Mas no versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O que está escrito aqui? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Para sempre. A Bíblia fala. Um único sacrifício, com uma única oferta, um único sacrifício pelos pecados, para sempre. Aleluia! Por isso que diz, Ele deu um único sacrifício pelos pecados e assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Quem é o inimigo? Jesus Cristo morreu na cruz. Mas as pessoas que dizem que seu pecado não foi perdoado. E mesmo Jesus Cristo tendo sido crucificado, a pessoa que pensa que é pecadora. Mesmo que Jesus Cristo tendo sido crucificado, as pessoas que pensam que ainda tem pecado. Essa pessoa é inimiga da cruz. Essa pessoa, esses inimigos vão ser castigados por Deus. E no versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Amém? Amém. Lá na floresta da África, tem algumas pessoas que vivem lá naquele meio. E um dia o cacique, ele estava com a sua lança andando e
5 crianças estavam brincando na terra. E, de repente, eles estavam brincando com um pequeno leopardo. E o cacique, ele ficou assustado. Crianças, isso é um leopardo. Se crescer, é perigoso. Tem que matar agora. E as crianças o impediram. Não, cacique, por favor, não o mate. O pai o trouxe da floresta. Esse leopardo, a gente só está dando mingau para ele. Ele é muito bonzinho. Ele é muito bonzinho. Mesmo assim, o leopardo, se ele crescer, continua sendo leopardo. Tem que matar. Não, os cacique, por favor, não o mate. Nós vamos dar só mingau para ele. Ele é tão bonzinho. Não, esse leopardo tem que morrer. E assim o cacique, ele ficou preocupado, mas as pessoas ficaram preocupadas. E as crianças disseram: não, por que o cacique tem que ser assim? Esse leopardo é tão bonzinho. Ele é tão bonzinho. Mas mesmo assim, a gente tem que dar mingau para ele. A gente não pode dar outra coisa, só mingau. Não pode dar carne. Por isso, somente deram mingau para o leopardo. E depois de 1, 2 anos, ele se tornou num grande leopardo. E ele era tão bonzinho. Ele nem pegava os outros animais. Eles dormiam como se fosse um travesseiro em cima do leopardo. E um dia as crianças saíram para passear na floresta com o leopardo. E como os animais não se aproximavam, eles tinham segurança com o leopardo. Mas um dia, as crianças estavam andando pela montanha e o leopardo estava na frente e as crianças seguiam por trás. E tinha uma grande rocha. E uma criança estava andando nessa rocha, mas como não tinha um suporte na rocha, e aí ele acabou escorregando nessa rocha. E a criança gritou: mãe! E caiu no penhasco. E as outras crianças olharam ali e deram a volta para ir procurar outra criança. E aí o leopardo desceu ali mesmo. E quando o leopardo viu, a criança estava deitada ali e o joelho tinha se machucado e estava sangrando. E assim o leopardo, ele começou a lamber aquele sangue para limpar. Ele começou a lamber aquele sangue e ele estava limpando aquele sangue com a língua. Mas começou a sentir, o leopardo começou a sentir algo estranho nele. Aquela natureza cruel do leopardo começou a aflorar. Depois que ele experimentou aquele sangue, uma outra força começou a surgir dentro dele. E o leopardo não estava só lambendo o sangue. Agora ele começou a sugar o sangue. E o leopardo continuou sugando, e quanto mais ele sugava, aqueles olhos selvagens começaram a se aflorar. E ele... E o leopardo levantou aquela criança e rasgou ela e começou a comer aquela criança. E a criança morreu. E as outras 2 crianças estavam vindo. E a outra criança pulou em cima do leopardo. O leopardo pulou em cima da criança e comeu aquela criança. E matou ela. Leopardo, o que você está fazendo? Morreu. E a outra criança que sobrou, o leopardo também correu atrás dele e comeu ela. E correu para dentro da floresta. Eles pegaram o leopardo e quando deram mingau, o leopardo parecia que tinha morrido, toda aquela sua natureza violenta. Mas essa natureza não morreu.
ele é cruel, é mau. Aquela natureza selvagem somente estava escondida ali embaixo. Mas aquele leopardo, sentindo o gosto de sangue, surgiu aquela natureza selvagem. Então, aquele leopardo selvagem, ele não podia fazer nada com a sua natureza. Então, ele sabia que ele não podia atacar aquelas crianças. Mas ele não podia impedir a sua natureza de aparecer. E comeu. É assim. Então, o leopardo, ele foi feito para ser cruel e selvagem. Essa é a natureza dele. Quando Deus nos criou a imagem de Deus. Então, assim como o leopardo, ele se tornou bom superficialmente, assim também, por causa de Adão, muitos pensamentos maus entraram na gente. Mas nós fomos feitos à imagem de Deus. Deus é amor. Então, dentro de nós flui o amor. E flui o coração de Deus dentro de nós. E Deus, mais uma vez, Ele quer que a gente perceba esse coração dele dentro de nós pela palavra. Você cometeu pecado, mas pelo sangue de Jesus Cristo na cruz, tudo foi lavado. Você foi santificado, você foi aperfeiçoado. Deus está falando essa palavra fortemente através da Bíblia para nós. E quando a gente aceita essa palavra pela fé no nosso coração, o que acontece dentro do nosso coração? Assim como surgiu novamente aquela natureza selvagem do leopardo, o coração de Deus começa a fluir de dentro de nós. O meu pai, por 70 anos da sua vida, ele viveu dentro da preocupação e das trevas. Mas 3 dias antes dele morrer, meu pai, pelo sangue de Jesus Cristo, recebeu o perdão do pecado. Desde então, eu pude ver que dentro do coração do meu pai começou a surgir o coração de Jesus Cristo. Ele ficou alegre, ele ficou agradecido, e eu sabia que esse pai é o meu verdadeiro pai. Antes, era um pai que estava preso por Satanás. Mas no momento em que meu pai aceitou Jesus Cristo, no momento em que ele acreditou no perdão do pecado, o incrível trabalho do Espírito Santo de Deus começou a trabalhar dentro do meu pai. Agora, esse irmão se tornou um grande pregador. Esse irmão parou de beber por completo. Agora ele está tão feliz. E às vezes, quando ele vem nessas reuniões, ele testemunha. Por 20 anos eu fui escravo da bebida. Mesmo sendo uma pessoa que acredita em Deus, eu não era servo de Jesus, eu era servo da bebida. Eu pensava sempre que eu era pecador, mas naquele dia de madrugada, quando eu me encontrei com o pastor não me falou outra coisa. Ele falou em Hebreus capítulo 10, versículo 14, que eu me tornei santificado. Isso não é o que uma palavra do homem, é a palavra de Deus. Mas Satanás fala uma coisa diferente da palavra de Deus. Deus disse para Abraão, você vai ter um filho. Não, eu acho que eu não consigo ter um filho. Eu sou muito velho. A minha esposa já não tem mais o costume das mulheres. Eu não consigo. Deus continuamente falou para Abraão, tua esposa Sara vai ter um filho. Tua esposa vai ter um filho. Antes ele pensava que ela não poderia ter um filho. Mas um dia ele mudou. Isso é o transplante do coração. Não é transplante do rim, mas é um transplante do coração. Para trocar o coração é assim que tem que fazer. Eu dizer que eu sou pecador, que eu sou mau, é errado. A Bíblia diz que eu sou santo.
A Bíblia diz que eu sou limpo. A Bíblia diz que eu sou perfeito. Mesmo eu vendo que eu sou mal, se a Bíblia diz que eu sou perfeito, eu sou perfeito. Por mais que aos meus olhos eu cometi pecado, mas se Deus fala que eu sou justo, eu sou justo. Aquele funcionário da empresa da Hyundai, ele era um trapaceiro, né? Mas o que ele fez? O que o presidente falou para ele? O diretor que... Muito bom trabalho. Não, eu não sou o diretor. Nessa empresa, se eu digo que é diretor, então é diretor. Amém? Amém. Ele não pôde acreditar. Porque era uma bênção tão grande que ele não conseguia acreditar. Não conseguimos acreditar se Deus nos fala que nós somos justos, mas a Bíblia claramente diz que com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aceitando a palavra de Jesus, a vida de Jesus vai entrar no nosso coração. Agora esse irmão já não pensa mais na bebida. Ele não comia, ele só bebia, ele era tão magrinho. Mas agora, depois de 3, 4 anos, agora ele está gordinho, ele parece tão bonito, jovem. Então, todo dia, depois no café da manhã, ele vai fazer comunhão. E o pastor Park Yong-ju, ele falou que quando ele prega, não faz sentido o que ele fala no começo e no final. Mas quando ele prega, todo mundo recebe graça na pregação dele. E são transformados. Nós nos tornamos justos pela fé. Creiam que Jesus Cristo lhes justificou. Creiam que Jesus Cristo lhes aperfeiçoou. Creiam que Jesus Cristo lhes santificou. E assim, ele já nos santificou. Amém? Amém. O leopardo, ele tem uma natureza violenta. Dessa mesma forma, Deus nos fez santos filhos de Deus, como uma nova criatura. Quando nós cremos nisso, essa fé vai te libertar da droga, do jogo de apostas, da bebida. E assim Deus vai te dar frutos preciosos. É muito gratificante. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos santificou. Nós somente acreditamos na palavra de Deus. Nós fomos aperfeiçoados para sempre. Nós fomos santificados. As pessoas que podem acreditar nisso são pessoas que não acreditam no seu pensamento. As pessoas que acreditam mais no seu pensamento do que na palavra de Deus, elas não podem dizer que são perfeitas. Mas as pessoas que acreditam mais na palavra de Deus do que no seu pensamento, se Deus diz que eu sou perfeito, eu sou perfeito. Acreditam dessa forma. Pessoal, vocês acreditam? Sim. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Eu louvo ao Senhor. Vamos orar. Santo Deus Pai, nós te agradecemos. O Senhor nos amou. Por isso o Senhor derramou o seu sangue na cruz e nos aperfeiçoou. Mesmo falando 1000 vezes, 10.000 vezes, eu fico emocionado a cada vez que eu falo e te agradeço. Muito obrigada por podermos falar essa coisa tão preciosa hoje. Eu louvo ao Senhor que nos aperfeiçoou e nos santificou. Agora, recebendo a justiça de Jesus, nós recebemos a justiça de Jesus. Agora não vivemos mais por nós mesmos, mas por meio de Jesus, o Senhor nos deu a sua vida. Que o Senhor possa aparecer através de nós. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal.